Mensagem do céu. Para tratar com você da parte de Adonai, não é? Pergunta do Eterno aí, não é? Para você, não é? Será que você confia realmente nele, que ele está cuidando de você, não é? Amados meus, olha só, e a pergunta do ouvinte, não é? Céu, o que eu faço em relação a cair no pecado? Eu tenho lutado contra o pecado ferozmente, mas vez por outra, quando eu me vejo, eu caí no pecado novamente, não é? Queridos, a pessoa que me escreveu isso, ela me escreveu em profundo desespero, choro, pranto, lágrimas, vergonha, não é? E aí muitas pessoas acabam confundindo pregações, não é? Porque existe, claro, evidentemente, várias vezes aqui no programa eu já falei para vocês que o Eterno não tem compromisso em perdoar pecado comissionado, querido meu, querida minha, não é? Então muitas pessoas pegam isso e falam, então eu caí em pecado, eu já vou para o inferno, não tem perdão. Queridos, ou vocês aprendem a diferenciar a nossa luta contra o pecado, que vai ser o resto da nossa vida, eu vou explicar isso para vocês de uma maneira mais clara, ou você sempre vai ter problemas de distorcer aquilo que as Escrituras verdadeiramente dizem, não é? Queridos, o Eterno não tem comprometimento com você em relação ao pecado comissionado. O que é isso? Ou seja, por exemplo, o adultério é um pecado comissionado, não é? O roubo é um pecado comissionado, não é? Ou seja, para uma pessoa roubar, ela tem de imaginar que vai roubar, não é? Eu estava vendo aqui no Bom Retiro, nós temos muitas pessoas que estão vivendo em situações de rua, e também temos um abrigo aqui próximo também, da onde a rádio é. Eu estava vindo para cá e eu vi a menina passando na frente de uma loja que agora vende frutas. Ela esperou o dono da loja se afastar, eu estava andando, caminhando para vir para a rádio, aí ela ficou bem no cantinho, foi e roubou uma banana. Então, queridos, para a gente ter uma ação como essa, não é? Tem de ter uma premeditação. O que eu quero dizer, o que é o pecado comissionado? É o pecado premeditado. O adultério é um pecado premeditado. A pessoa, ela pensa, ela age exatamente como age um caçador em relação à sua caça, em relação à sua vítima. Não é? A prostituição é um pecado comissionado, não é, queridos? Então, essas questões são diferenciadas de outras questões. E eu espero deixar isso definitivamente claro na sua mente, porque, do contrário, em vez de arrependimento, que a própria Ruach HaKodesh nos dá, não é? A Ruach, o Espírito Santo de Deus, veio para nos trazer justamente o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos abraçar o quê? O remorso. O remorso vai dizer para você o quê, meu querido, minha querida? Vai dizer que você não presta, que você não vale nada, que você não é salvo, que você nunca se converteu, que você é um lixo, uma lata de lixo. E qual é o final da autocomiseração? Aliás, Yehudá de Iscariotes, não é? Judas Iscariotes, ele demonstrou isso muito bem. A consequência desse contexto de remorso é a morte, não é? Porque você vai ser tentado a agir e fazer a autojustiça, e você se torna lá o juiz, não é? Você não assistiu esse filme, provavelmente não é da sua época, não é? Mas tinha um filme que passou aí um tempo atrás, não é? Com o Sylvester Stallone, ele era o juiz. Então, ele mesmo ia lá, pegava o bandido, sentenciava, tal, já matava lá, enfim, ele era o juiz, ele que agia, ele era o legislativo, o executivo, o judiciário, ele era tudo junto, não é? Então, queridos, se você se tornar o juiz da sua vida, você já se tornou Deus sobre a sua vida, não é? É importante que você possa compreender essas coisas para que você não caia. Justamente é uma linha muito tênue, viu, queridos, entre o arrependimento e o remorso. O arrependimento, ele vai te levar a buscar o Eterno, a orar, a se prostrar, a chorar, como aconteceu com Kefa, Pedro, tá bom? Então Pedro também pecou, ele também traiu Yeshua, não é? Da mesma maneira que Yehudá de Iscariotes. Yehudá teve mais algumas coisas envolvidas, ele
estava envolvido ainda com algumas coisas mais complexas, porque ele envolveu outras pessoas no pecado dele de um modo, ele foi cooptado e ele mesmo cooptou, ou seja, ele não somente se vendeu, como ele pegou pessoas para que pudesse estar envolvidas no mesmo pecado de traição que ele. No caso de Kefa, Pedro, ele pecou na presença de pessoas, mas ele não as envolveu no pecado dele, não é? Então, além de tudo, as duas extensões de traição são diferenciadas, queridos, não é? Então, uma coisa eu quero que você compreenda, meu querido e minha querida, nós temos um problema genético sério, e um dia você vai compreender isso. Nós temos um problema genético sério, não é? Aquilo que é chamado nas escrituras do fútil procedimento legado dos nossos pais. Queridos, isso é tão genético, é tão claramente genético. Eu lamento que as pessoas deixem as pessoas aqui vivendo como completamente espiritualizadas, descartando, não é? Que ela possui uma carne, que ela habita numa carne. As escrituras, queridos, de modo algum vê o homem parcial, tá bom? Então, um dos propósitos do ministério, o som do céu e futuramente a Beit Shalom, é ver o homem como inteiro e tratá-lo como as Escrituras tratam. As Escrituras vai tratar o homem de três maneiras. Ela vai tratar a espiritualidade do homem, ela vai tratar o físico do homem e ela vai tratar o emocional do homem. As Escrituras vai tratar o homem como um todo, em todo o contexto da existência humana. A Escritura, querido, que vai tratar só espiritual, tudo espiritual, tudo espiritual, tudo espiritual, jamais vai ver um homem convertido e jamais vai ver um homem, uma mulher que vença o pecado, queridos, porque tudo é espiritual. Então a pessoa deixa de ver a parte física e ela realmente pode vir a sofrer deveras, viu, queridos? Aliás, se você nunca visitou o que é chamado aí de hospício, não é? Na verdade, são as clínicas que recebem pessoas que têm aí as suas crises, enfim, surtos. Se você nunca visitou, eu aconselho você a fazer uma visita e descobrir que em torno de 90% dos internos são religiosos, são pessoas que vieram de algum tipo de religiosidade. Se você não sabia disso, fica sabendo aqui por meio de mim, mas você mesmo pode constatar, não é simples também você visitar uma clínica de recuperação, mas se você puder, eu estou te falando exatamente na área psicológica, tá, queridos? Não estou falando de usuários de drogas, não é nada disso, estou falando uma clínica que atua de problemas psicológicos, tá bom? Uma clínica, como você chama, de loucos, tá bom? Ou seja, a pessoa tentou com todas as forças seguir tudo que estava dizendo lá na religião, nunca conseguiu vencer o pecado, enlouqueceu, queridos, enlouqueceu, não é? Então, é importante você compreender, se o homem não for tratado no contexto de corpo, alma e espírito, como as escrituras o tratam, ele não vai jamais conseguir se recuperar. Olha só, Romanos 7, 18 e 19 vai tratar exatamente da nossa genética, e eu espero que você abra os olhos eternos, em nome de Yeshua HaMashiach, humildemente eu suplico, meu Pai, que essas pessoas que estão ouvindo possam compreender a seriedade do que está sendo ministrado aqui em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Olha só, meus queridos, Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Por isso, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Queridos, aqui tem tanta gente que se esconde nesse texto sem saber do que Shaul Hashaliach, nosso querido apóstolo Paulo, como você conhece, está tratando. Queridos, o seu corpo, ele gosta de cantar, Roberto Carlos, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda? Queridos, no nosso corpo foi corrompido, ele foi corrompido. O dia que você entender isso, não é? Você vai entender pelo menos 50% da sua luta contra o pecado, pelo menos 50% da sua luta contra o pecado. O resto das nossas vidas, nós lidamos com um corpo que quer pecar. Missionária Cel, você também? Eu igualmente a você, meus queridos. A grande diferença que ocorre é quando nós descobrimos justamente as ferramentas, as armas, aquilo que as Escrituras nos oferecem
para que nós possamos lidar com esta parte caída que nós vamos carregar até o final dos nossos dias, queridos. Eu espero que você possa lidar com esse contexto importante compreensão, porque isso passa pelos seus hormônios, meus queridos. Isso vai passar pelos seus hormônios. Eu já falei para vocês, não é à toa que todos os deuses, não é, ali que são colocados no mundo todo, carregam uma pinha, não é? Carregam uma pinha desde do Sol invicto, conhecido como Mitra, a todos os outros deuses, Baco principalmente, que atua muito na esfera de drogas e todas as coisas. Queridos, essas pessoas que gostam de dar nome, não é? Para os demônios, vamos dizer assim, né, para os espíritos malignos e imundos, não tem a menor noção verdadeiramente de quem eles são e onde eles agem, queridos, não é? Por isso que você foi inspirado, não é, motivado a nunca ler sobre mitologia, porque senão você vai descobrir qual é a operação do erro. E aí, como é que fica? Você vai poder aprender a vencer, e aí não é, o sistema não tem nenhum interesse nisso. A pinha, queridos, ela é bem formato de todas as glândulas que nós temos, não é? É um grande mistério que está aí oculto, mas é revelado pela Ruach HaKodesh, não é? Então, amados, não adianta você convertido, você ora, você jejua e você vai querer pecar. Céu, como é que pode isso? Eu agora que pensava que eu já ia ser vice-santo querubim, não é, meu querido, minha querida? É a vida toda, tá bom? A vida toda, esse corpo não muda, ele vai ser ressuscitado ou vai ser transformado. E então ele vai ser modificado, mas nesse momento nós carregamos o tal do fútil procedimento legado dos nossos pais, lembrou, meu querido? Isso é genética, meus amados. Aí a pessoa vai chegar lá e vai falar assim para você: olha, o seu pai bebia e você bebe, isso é espírito hereditário. A pessoa não está enganada, queridos, mas o espírito hereditário só vai agir na sua vida porque você tem uma genética que cabe isso. Não é? Então, como é que essa atuação? Por isso que as pessoas, o que a ciência quer fazer? Ela quer criar o homem perfeito, ela quer inibir essa parte genética, ela quer criar monstrinhos, não é, queridos? Ela quer criar pessoas que não têm mais pai nem mãe, tá bom? Isso também não é o que o Eterno tem para as nossas vidas. O Eterno tem instrumentos, ferramentas, armas de guerra. Queridos, eu posso dizer a vocês coisas que eu venci aí, não muito recentemente, vamos dizer aos 5 anos, não é? Mas eram pecados que eu achava que eu ia, pro resto da vida, continuar com eles, lidando com eles, tendo as recaídas, mas se ninguém me contasse da minha corrupção genética, e que eu vou levar esse problema eu vou levar na minha vida, queridos, eu não ia saber nem como lidar, como me armar, ia querer dominar geneticamente. Imagina só, meus queridos, vamos supor, a pessoa lá, ela tem um problema de obesidade, a pessoa chega, você está com espírito de gordura, agora tudo é espírito, viu, queridos, tudo é espiritual, não é a pessoa que tem uma compleição genética para engordar, não é a pessoa que passou da idade e começa a armazenar a gordura, não é, ela agora é um espírito da gordura que está possuindo a vida dela, não é? Queridos, isso é uma disposição genética de destruição da nossa vida, legada de quem? Dos nossos pais, queridos. Nós legamos isso. E aí ganhamos o apoio social das fast food. O que é fast food, céu? Nem vou falar muita coisa para não ficar enchendo linguiça aqui, mas, queridos, são esses pratos rápidos que você foi motivado a comer, o tipo de óleo que a gente, por exemplo, já falei para vocês, todo o óleo de milho no país, praticamente, que eu conheça, acho que só tem uma marca que não é transgênico, o resto é tudo transgênico. Então nós estamos engolindo, queridos, coisas que o nosso corpo não consegue abstrair, ele não consegue digerir, ele não consegue. O que ele faz? Eu não sei o que é isso, eu vou guardar. É o que ele faz, não é? Então, queridos, aí chega para a pessoa lá, que nem a outra lá, coitada da criatura, foi no médico, aí o médico indicou para ela, não é? Indicou para ela um tratamento para gordura, para obesidade. O que ele indicou para ela? Acho que eu não quero exagerar aqui, queridos, mas eu acho que ele indicou 7 cadeados. Ele deu a marca do cadeado numa receita médica, a maior burrada que ele podia ter feito, foi por isso que foi para todas as redes de televisão, dizendo que ela tinha que colocar um cadeado no armário, um cadeado na despensa, um cadeado na geladeira, um cadeado no freezer, não é? E no final das contas a mulher ficou extremamente indignada, não é? Mas normalmente quando a pessoa passa por esse tipo de coisa, ninguém vai explicar para ela o que está acontecendo no organismo dela. Ela vai ter que passar por um reconhecimento daquilo que está acontecendo com ela, para que ela possa lidar com o quê?
uma coisa que vai acontecer com todo obeso. Todo obeso tem o quê? Tem uma genética predisposta à desistência. Céu, o que você está me falando? Sim, querido meu querido amigo. Todo obeso, ele começa as coisas e tem uma grande dificuldade de concluí-las. Não é? São pouquíssimas pessoas, como a gente vê o Jô Soares, não é? Mas o Jô Soares tem as áreas dele lá que não é pública, mas são pouquíssimas pessoas que nós vemos tendo um desenvolvimento que atue nessa área de uma maneira que não seja voltado para a desistência. Eu usei a obesidade, queridos, por quê? Porque os 7 pecados capitais, não é que a Igreja Católica coloca, ela vai colocar os 7 pecados que para ela, entre elas, está colocado como se fosse a glutonaria, não é? Mal sabem as pessoas que a pessoa que tem uma predisposição genética vai ter uma luta muito maior do que qualquer outra pessoa, não é? Como dizem por aí, a Gisele Bündchen pode comer um leão, não é? E ela realmente não engorda, não é? Eu conheço pessoas, inclusive, meus queridos, uma das minhas filhas, eu fico pensando para onde que vai tudo que ela come, queridos, porque ela é um palitinho, não é? Predisposição. O legado dos pais, o legado que a pessoa recebeu dos pais, isso você precisa compreender. Outra coisa é a idade, não é, queridos? A idade, ela vai trazendo para você uma condição de armazenar tudo. O corpo gasta, chega uma idade e ele fala, agora eu quero economizar. Eu quero tratar com vocês esse contexto para que vocês possam compreender. Desculpem o barulhinho aí da furadeira, não tem jeito. Hoje nós estamos em obras justamente no horário do som do céu, não é? Mas olha só, meus queridos, eu quero tratar com você porque nós vamos falar de pecados um pouquinho mais complexos, não é? Então vamos lá, vamos tratar acerca de pecados que vão assediar o monge no Tibete, não é? Nós temos pessoas que estão isoladas, pessoas que se isolaram para a santificação, e eu me lembro muito de Martinho Lutero. Martinho Lutero fazia várias campanhas de isolamento que ele aprendeu assim dentro da Igreja Católica, e ele disse que quando ele estava lá, ele era esbofeteado por Rassatã. E é verdade, meus queridos, Yeshua foi para um deserto para ser esbofeteado por Rassatã, não é, queridos? Nós vamos tratar disso um pouquinho mais à frente com vocês. Hoje eu quero tratar especificamente das coisas que nós caímos, não é? Nós temos tentações que vão passar principalmente pela área do pensamento. Uma pessoa que é consagrada, lê as escrituras, uma pessoa que ora regularmente, ela vai passar por tentações nos pensamentos. Pensamento vai vir, coisas vão vir sobre a vida dessa pessoa na área do pensamento, e a pessoa vai ter que, queridos, nunca pode desistir, nunca pode chegar num ponto onde a pessoa vai dizer, olha, minha vida é assim mesmo, eu vou fazer o seguinte, quer saber? Eu vou sempre pensar porcaria, sempre vai vir esse tipo de tentação, eu vou deixar assim mesmo, vamos ver como é que tá, para como é que fica. Queridos, nunca se acomodem ao pecado. O pecado cresce. Tá bom? O pecado cresce. Recentemente nós vimos ali um senhor que pegou um leopardinho bebezinho, não é? Trouxe para casa, chegou à idade adulta, ele teve que levar para o zoológico, porque o bicho estava brincando com ele, mas quase arrancou o braço, não é? Pecados crescem, queridos, não existe pecado de estimação. Pecados na mente crescem. Qualquer pecado que você for pego, e outra coisa, como é que o pecado na mente acontece? Ele acontece por imagens, por filmes, por coisas que nós vimos que não deveríamos ter tido acesso. A pornografia é o principal problema dos pensamentos, porque ela vai para uma área indelével, não é? Aí a pessoa vai ter problemas no casamento por causa de pensamentos, uma série de coisas. Ela se guardaria melhor não tendo visto, não é? Ela faria melhor para ela mesma, para não ter que enfrentar portas que ela abre que depois ela não consegue fechar. Vai precisar da ajuda de Adonai. Então, na área de pensamentos é um problema sério. E tentações como, por exemplo, álcool e drogas, não é? Então a pessoa é um crente, ela está ali mantendo uma vida correta com a Adonai, está vivendo uma vida digna, não é? Ali e tudo mais, de repente ela passa por uma situação, e aí eu vou entrar no contexto de como isso acontece, tá, queridos? Eu quero colocar para vocês depois como é que essa tentação vem sobre a vida da gente. E aí o que acontece? Vem ali aquela predisposição do álcool e das drogas, de repente aparece do nada, não é? Outra tentação é na área sexual. Então a pessoa venceu lá, vamos falar de pecados não intensos, assim como exige
vamos supor, um direcionamento, mas, por exemplo, o pecado da masturbação, não é? É uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conseguir lidar com isso. Por quê? Porque ela não precisa de outro, ela não precisa de absolutamente nada, ela pode tomar a qualquer momento uma atuação na sua própria vida e ir lá e tomar uma satisfação pessoal e depois ficar querendo se matar, não é verdade, queridos? A pessoa depois fica, por que eu fiz isso, caí de novo, por que aconteceu isso? Como é que essas questões dão, não é? Outra situação é a violência, queridos. Pessoas que elas vencem a violência por um período, daqui a pouco, bum, né? Tá quebrando a casa, tá jogando os vidros, tá arrebentando o espelho, tá fazendo, acontecendo. Então, aí a pessoa, depois que passa aquele estupor, ela fala, como é que eu fiz isso? Eu estava tão bem, eu não fazia mais, parará, parará, parará. A mesma coisa com palavras, não é? Aí a pessoa chega num grau ali, não fala mais palavrão, não fala mais nada, de repente, bum, ela vai e tem aquela explosão no pecado da violência verbal, não é? Esse contexto, queridos, eu vou explicar para vocês as coisas, como é que elas se dão. Elas se dão da seguinte maneira: todos nós que temos essa predisposição genética, cada um na sua área de excesso, também a autocomiseração é um problema seríssimo. A autocomiseração, ela também é um pecado, e a autocomiseração pode levar uma pessoa até o suicídio, não é, queridos? A pessoa começa a sentir dó dela mesma, ela começa a julgar o eterno, por que ela está passando por aquilo outro, não é? Então, é importante que você possa compreender que todos esses contextos começam do mesmo modo. Você, de repente, você está sem nada, não é? Quando é físico, por exemplo, na área sexual, o corpo começa a dar sinais, não é? O corpo sozinho, você pode estar ali na Bíblia, queridos. O corpo, de repente, ele começa a dar sinais da sexualidade, de que está querendo ter uma relação sexual, está querendo recorrer à masturbação. O corpo sozinho, por meio de hormônios, ele vai induzir o organismo a apitar, da mesma maneira que apita quando você vai no banheiro evacuar, quando você tem vontade de fazer xixi, da mesma maneira vai acontecer quando se trata da sexualidade. Aí é o corpo, queridos, é hormonal. O hormonal, o adversário, já percebendo isso, vai tratar como: você não precisa ficar dessa maneira, vamos satisfazer esse desejo, vamos lidar com esse desejo, vamos resolver o seu problema. Para que você vai ficar desse jeito? Vamos tratar. E você começa a perceber que existem conselhos que você está recebendo, e esses conselhos não são da rua, não é? Então, para quem tem, ou vamos ver lá a pornografia, vamos nos satisfazer, também a pornografia vai levar a masturbação, vai levar a imoralidade sexual, vai levar, tudo cai no mesmo rio, viu, queridos? São vários afluentes, mas que vão jorrar para o mesmo rio, tá bom? E vai cair no mar do desespero, todos eles. Então, olha só, se você ouvir o barulho desses seres que querem nos escravizar mesmo, querem fazer o nosso distanciamento do eterno, meu querido e minha querida, você vai cair em dois problemas. Se você está mais próximo de Adonai, você vai cair no arrependimento. Se você estiver mais longe, você vai cair no remorso, tá bom? Ou seja, a consequência disso para você não vai ser interessante, tá bom? Com as drogas e o álcool é mais complexo, porque o corpo vai pedir, o corpo não aguenta dor, tá bom, queridos? O que acontece com o álcool e as drogas? Começa a vir, você está devendo, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa, você isso, você aquilo. Começa a vir jogando todos aqueles pensamentos sobre você, e aí você quer fugir da dor, tá bom? Então, esse desespero vai desembocar sempre no mesmo lugar. Eu quero fugir da dor, nem que seja por um momento. Queridos, é como o desejo do suicídio. Drogas e álcool é como o desejo do suicídio. A pessoa é como se ela está vendo o prédio incendiado e ela tem de pular. Mas o prédio não está pegando fogo, tá, queridos? É mentira. Tudo mentira. Tá bom? Você está acreditando nas vozes que não são de Adonai, tá bom? As ações explosivas são sempre manipulativas, queridos. Toda ação explosiva é manipulativa. Então, por que as pessoas explodem? Porque ela quer dominar o outro, ela quer ser Deus. Toda explosão é manipulativa. O dia que você entender isso, que a explosão é manipulativa, exceto se passou do grau da lucidez, aí já entrou na loucura, não é? Aí a pessoa realmente precisa de um tratamento, de um apoio,
Tá bom, queridos? Há pessoas que passam do limite da razão. Aí ela não está manipulando ninguém, porque ela pode fazer isso sozinha, ela pode ter essa explosão, ela com ela mesma, o Eterno guarde todos vocês desse mal, não é? Quem não teve contato com esse tipo de situação, louvado seja o nome de Adonai, Baruch Hashem. Mas essas explosões podem não ser, pode ser demência, pode ser a pessoa passando do grau da sanidade dela. Também tem cura, viu, queridos? Também tem cura. Então, olha só, vamos agora que nós apresentamos o problema, vamos caminhar na direção da solução, queridos. Provérbios 24:16. Porque o justo cai sete vezes e se levanta, mas os ímpios serão abatidos pela calamidade. Meu querido e minha querida, você precisa compreender que ainda no caminho da nossa jornada, nós podemos ter quedas, queridos. Nós podemos ter quedas, não quedas comissionadas, agora eu vou pecar e vou pedir perdão, não. Nós podemos ter quedas e essas quedas, elas vão causar um rombo no nosso espírito, porque a gente vai cair no arrependimento e aquilo vai, para a gente do arrependimento, é uma linha muito tênue, como eu te falei, do remorso, e o remorso destrói, viu, queridos? Nós precisamos, primeiramente, começou os pensamentos, queridos, eu estou te dando uma receita de alguém que venceu o pecado. Eu venci essas coisas dessa maneira. Ligue louvor. Ligue louvor. Não adianta falar, vai estudar a Bíblia, porque você não vai conseguir. Quando você começar a ver que as vozes estão chegando, não é? Você já tem que ligar o louvor. Você tem de parar de ouvir as vozes. É porque aí já passou do nível, não é? Que você podia suportar, e aí você não vai conseguir lidar mais com essas vozes. Do louvor você vai conseguir orar. Depois que você estiver ouvindo o louvor, conseguir já cantar os louvores, você vai conseguir orar. Mas enquanto as vozes estiverem na tua cabeça, você tem que beber, você tem que ver a pornografia, você tem de se masturbar, você tem de ser violento, você tem de agir com violência, você tem de fazer uma série de coisas. Não. Antes disso, quando você está ouvindo essas vozes, antes de você cair na autocomiseração, você já liga o louvor. E aí vai deixando o louvor, no terceiro, no quarto você já consegue cantar. Quando você conseguir cantar, você vai conseguir orar, tá bom? Importantíssimo, meus queridos, até o cachorrinho que está em casa, se você for procurar qualquer pet shop, você tem que levar o abençoadinho ou a abençoadinha para andar, queridos. Você tem de fazer exercício físico. O nosso corpo, ele necessita da endorfina, ele necessita da serotonina. Queridos, sem exercício físico, você não vai conseguir lidar com a sua mente. Não vai, queridos. Ai, céu, mas eu não tenho tempo. Eu sinto muito por você, não é? Se você não arrumar tempo, o que vai acontecer? Você vai poder adentrar num contexto onde você vai precisar de uma ajuda medicamentosa. Eu gostaria que você não tivesse que passar por isso, não é? Então, amados, eu não estou dando nenhum endereço para você que eu não tenha visitado, tá bom? Esse é o procedimento que nós temos utilizado na nossa vida. Não adianta, mas o que a gente vai fazer, Céu? Queridos, vai fazer esteira, não adianta você falar, eu vou caminhar, e no dia de chuva? Você tem que fazer isso pelo menos 3 dias por semana. Choveu, o que você vai fazer? Você não faz. Ah, não, hoje eu não vou. O corpo já é preguiçoso, o corpo já não quer fazer as coisas, ele sozinho. Por que eu falo da academia, da importância da academia? Tem uns foninhos de ouvido que dá para você ficar ouvindo louvor, queridos, não é? Agora tem até um foninho que a gente vai dar de presente lá no evento, queridos, que a pessoa pode fazer caminhada, fazer de tudo, o foninho não cai do ouvido, queridos. Você não vai ficar ouvindo puf, 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 puf da academia. Você vai ficar ouvindo louvor, vai poder ouvir uma pregação, entende? É a minha motivação para você, meu investimento, o investimento do Ministério Som do Céu, para que as pessoas façam isso, queridos, para que as pessoas invistam em si mesmas, não é? O Eterno quer isso para a sua vida. A partir do momento que você produzir as coisas que seu corpo precisa, você vai ficar mais forte para receber as palavras que vêm da Ruach e mais enfraquecido para ouvir as coisas que vêm do adversário, tá bom? Eu já falei isso para você, mas eu tenho de repetir várias vezes. Você precisa fazer um exercício físico, queridos, ou o seu corpo sempre vai estar propenso a coisas ruins, não é? E olha, tem toda a condição de você usar aquele tempinho da academia. Por que eu falo da academia? Porque a academia você tem que pagar. Aí se você não vai, você fica com peso, não é? Então eu acredito que o fato, pelo menos eu que valorizo muito o recurso do meu esposo,
eu tenho de ir na academia, por quê? Porque ele está pagando, porque uma série de coisas, entende? Claro que a pessoa que paga a sua própria academia talvez não tenha esse peso, mas pense quantas pessoas você poderia estar ajudando ali, não é? Comprando uma cesta básica com o valor que você paga lá para a academia, não é? Então, queridos, é importante que você saiba administrar os recursos de papai, tá bom? E outra coisa, não faça promessas para você que você não vai cumprir. Não mate os seus soldadinhos, eu já disse isso para vocês. Não assassine seus soldadinhos das realizações, não é? Então, amados, primeiramente, cair céu, arrependimento, pedir perdão para o Pai e se levantar. 7 vezes o justo cairá. Não se acostume com isso, lute até o fim. Não deixe de lutar. Não se acomode, não se covarde, não seja aquele tipo de soldado que não sai da cruz vermelha, meu querido e minha querida, não é? Seja o soldado valente e valoroso que está ali à disposição e à mercê do seu próprio Pai, não é? Você fazendo essas coisas, queridos, eu estou te dando uma receita, não pense vocês que eu julgo a vida de qualquer pessoa que caiu, pelo amor de Adonai. Não é? Eu estou te dando uma receita de uma pessoa que caiu várias vezes no mesmo lugar e não sabia como lidar. E essa pessoa sou eu. Se eu venci, queridos, eu estou te dando a receita de como você pode vencer. Não é? Eu não estou aqui te dando um bolo que eu não tenha feito. Eu não estou te dando, mostrando uma imagem do paraíso inexistente. Não é? Mas você precisa compreender que existe porta de saída. Teve porta de entrada, tem porta de saída. E compreender que você habita num corpo corrompido. Esse corpo, queridos, vai lutar contra o seu espírito o tempo todo, não é? Então veja só, é como se você estivesse lutando dentro de você, como diz aquele indígena, não é? Que ele disse que dentro dele havia um lobo bom e um lobo mau. Eu não acredito que exista um lobo bom, mas tudo bem, eu entendi a alusão que ele colocou ali. E aí o netinho dele perguntou: vô, quem que vence, não é? A luta do dia a dia, todos os dias eles lutam. Ele disse: aquele que eu alimento mais. Então, meus queridos, você tem um problema com a sexualidade e você vai ficar vendo pornografia? Me economize, não é? Então você está pedindo para morrer mesmo, não é? Você tem um problema com a autocomiseração e você vai ficar mantendo na tua mente tudo de mal que as pessoas te fazem, vai ser bem complexo você sair também da posição que você está. Veja com que você se alimenta. Alimente-se das escrituras, tenha seu devocional diário, faça o devocional aqui com a gente todas as manhãs. Eu sei que é uma luta você estar conectado aqui com a gente, mas faça um investimento na sua alma, na sua vida. Eu tenho certeza que a mesma vitória que o Eterno concedeu para a minha vida, Ele vai conceder para você. Eu sei porque eu tenho vivenciado e experimentado isso todos os dias. Queridos, meus hormônios, como os seus, não se convertem. Eles não se convertem. Eu luto contra o pecado todos os dias da minha vida. Alguns dias mais, outros dias menos, mais dias menos, tá, queridos? Mas eu sou tentada a tudo, queridos, que os seres humanos são tentados. Então eu peço a você, em nome de Yeshua HaMashiach, tome uma atitude, não caia na autocomiseração, caia assim no arrependimento e se levante para tomar atitudes de libertação na sua vida. É o que eu desejo de coração que você me ouça. E se você precisar de ajuda, entre em contato comigo no meu e-mail, celfm@bol.com.br, e você pode entrar em contato comigo via Facebook, você pode entrar em contato comigo no próprio site do YouTube, que vai estar ouvindo essa mensagem pelo YouTube. Não se acovarde, procure saber quem você é e procure parar de se julgar também. Queridos, no seu corpo e no meu não habita bem algum. Tá bom, meus queridos? Não era só na vida de Shaul HaSharir. Isso é um mal comum de toda a humanidade.